uma fé vitoriosa. Muitos têm fé, mas não a fé vitoriosa. A fé que nós estaremos compartilhando nessa noite é sobre a fé vitoriosa, tá? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 a seguir. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não vê. Porque as que se vê são temporais, e as que não vê são eternas. Amém? Podeis assentar, sua Bíblia aberta. Meus amados, uma fé vitoriosa. Existem vários tipos de fé. Existe a fé que vem de Deus, existe a fé que vem do homem. Aquela fé que vem do homem tem a boa fé e tem a má fé, mas não opera milagre, não faz nada. A fé que vem de Deus é aquela fé que faz montanhas se moverem de lugar, faz mar se acalmar. E quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios da fé, ele está falando não de qualquer fé, mas da fé vitoriosa. E ele destaca alguns pontos aqui, e o primeiro ponto que nós queremos destacar é falando dessa fé. Essa fé, ela está baseada na revelação divina. Capítulo 4, versículo 13 de 2 Coríntios, o que diz lá? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Irmãos, ninguém tem fé diferente aqui. Servimos o mesmo Deus, somos guiados pelo mesmo Espírito Santo, então precisamos ter a mesma fé. Mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Pastor, quem não crê não pode falar, porque é muito fácil pregar de milagre, né? Quero ver crer. É muito fácil dizer Jesus vai ressuscitar. Eu quero ver botar um caixão na tua frente e dizer então ressuscita Jesus. Né? É muito fácil. Pastor, o apóstolo Paulo, ele fundamenta a sua fé não na sua subjetividade, nem mesmo nas suas ricas experiências. E olha que de experiência o apóstolo Paulo tinha bastante. Mas ele coloca a sua fé, ele fundamenta a sua fé na eterna palavra de Deus. O fundamento da sua fé não é uma experiência subjetiva, mas a revelação objetiva. Ele cita o Salmo 116. O que diz no Salmo 116? Abre lá, Salmo 116, versículo 10. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele cita o Salmo. O que diz lá? Cri, por isso falei, estive muito aflito. Cri, por isso falei. E aqui o apóstolo Paulo agora está fundamentando a sua fé na revelação divina. Sem fé é impossível agradar a Deus, todo mundo sabe disso.
A fé do apóstolo Paulo, ela está plantada na rocha da verdade. Suas âncoras estão firmadas nas Escrituras. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o quê? E das coisas que se esperam. Mas vamos só falar das 2, 3 primeiras palavras. A fé é firme fundamento, né? Não dá para fazer nada para Deus sem fé, porque senão tu está fazendo tudo sem fundamento, e nós precisamos ter um fundamento, e o nosso fundamento tem que ser rocha, o nosso fundamento tem que ser na revelação divina. O apóstolo Paulo estava baseando a sua fé num fundamento, e um fundamento firme, não é qualquer fundamento. Não é fundamento na areia, não, é fundamento na rocha. O apóstolo Paulo estava fundamentado na rocha, nas Escrituras. Por que a Escritura, pastor? Porque eu sempre me baseio por João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é palavra. O apóstolo Paulo está firmado na revelação da palavra, que é o próprio Cristo. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse capítulo é que essa fé está fundamentada na ressurreição do corpo. Versículo 14 de 2 Coríntios, o que diz lá? Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos apresentará convosco. Sabendo, pastor, se eu estou sabendo é porque eu conheci. Se eu conheci, eu estou acreditando, é porque eu tenho certeza que vai acontecer. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, se por algum acaso nós vier a morrer aqui nessa terra, tá? Ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? A maior prova suprema da grandeza do poder de Deus, apresentado pelo apóstolo Paulo, é a ressurreição de Cristo, não é a morte. Você se lembra que enquanto Jesus estava na sepultura, ninguém saía de casa? Você se lembra? Olha onde é que estava Pedro, olha onde é que estavam os discípulos, tudo trancado em casa. Pastor, já sei que o João Pedro vai falar alguma coisa. Mulherada estava tudo na rua. Só que naquela época as mulheres não tinham, a palavra da mulher não tinha força. Ninguém acreditava na palavra de uma mulher. Por isso que o que elas diziam, por isso que Deus usou elas para ir à sepultura. Por que, pastor? Porque só o crente dá valor à palavra da mulher. Então, peraí, as mulheres crentes também têm palavras boas. Então pode ter certeza, elas vão entrar na sepultura, vão ver o anjo vai dizer, vai lá, avisa todos. Elas vão voltar para casa, vão avisar, e os cristãos que são do mesmo Espírito, a mesma fé, vão também acreditar na mesma palavra. Quem foi que motivou Pedro a sair de casa? Foi a palavra de uma mulher. Vai lá, avisa Pedro. Vai lá, avisa Pedro que eu estou vivo. Mas pastor, enquanto Jesus não ressuscitava, Satanás estava cantando vitória lá no inferno. Os soldados estavam propagando tudo ali, dizendo que conseguiram matar Jesus, está preso, acabou a igreja. Mas peraí, a pedra foi removida. E aí que vem Efésios capítulo 1, 19 a 20. Abre lá para nós. Esse mesmo poder será aplicado também a nós, quando Deus, na segunda vinda de Jesus, levantará o nosso corpo da morte. O que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20? Igual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. 20. Ok? Olha, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo
João 5, 28 e 29. O que vai dizer lá? João 5, 28 e 29. O mesmo poder. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão na sepulcros ouvirão a sua voz. Olha só o que diz em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E tem mais um versículo ali. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Porém, vão ser obrigados a ouvir a voz do Senhor. Hoje eles não querem ouvir, mas vai chegar um dia que eles vão ser obrigados a ouvir, mesmo não querendo. Essa certeza de fé nos encoraja a enfrentar as lutas. A morte não tem mais a última palavra. O que diz ali em 1 Coríntios capítulo 15, 54 e 55, falando sobre a morte? O que o apóstolo Paulo fala lá? 1 Coríntios 15, 54 e 55. Enquanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Está falando do nosso corpo, que era corruptível, e se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ela já foi vencida. Recebemos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo de glória de Cristo. Pastor, você tem ciência do que está acontecendo? Pastor, hoje nós sofremos dores, hoje nós sofremos velhice, hoje nós sofremos perdas de membro, hoje nós sofremos, porém naquele dia nós seremos arrebatados ou transformados num corpo de glória que nem o de Cristo. Entendeu? Pastor, aquele corpo não tem pedra que resista na frente dele. Aquele corpo não tem sepulcro que fica fechado na frente dele. Aquele corpo é um corpo de glória. A ressurreição de Cristo é um conforto na nossa aflição. Hoje nós estamos sofrendo, porém nós temos uma esperança. Nós seremos transformados em um corpo de glória. Hoje nós estamos padecendo, porém nós seremos transformados em um corpo de vitória. Pastor, quando a palavra de Deus fala, Deus nos ressuscitará e nos apresentará em glória. Nós não chegaremos de qualquer maneira lá no céu. Nós chegaremos num corpo glorificado. Nós chegaremos num corpo que vai resistir à presença do Senhor. Nós chegaremos num corpo que poderemos chegar e tocar no próprio Senhor. Nós chegaremos num corpo que poderemos falar face a face com o Senhor. Nós chegaremos num corpo que poderemos sentir a glória do Senhor sobre nossas vidas. Hoje nós não podemos fazer isso. Hoje, se nós ver a glória do Senhor, nós morremos. Hoje, se nós ser tocado por um anjo, nós caímos. Hoje, se nós ouvir a voz de Deus, nós não resistimos, nós caímos. Pastor, isso é verdade? É verdade. Daniel, quando ouviu o anjo falar com ele caiu, deu como morto, né? Ah, mas quando Deus fala, pois é, se teu corpo não estremece quando Deus está falando, o problema não está na voz de Deus, e sim na recepção, na incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tem fé, não tem fundamento. Se não tem fundamento, pode ser um castelo grande, pode ser, meu Deus do céu, ter 40, 50 dons espirituais, mas está na areia, qualquer aguazinha corrói e desmonta. Se tem fé, pode ser um tantinho assim só, que sai para fora da terra, mas se está firmado na rocha, vai ficar.
Sem contar que a nossa casa espiritual, se ela está firmada na rocha, ela pode sofrer perda sim. Mas eu nunca vi esteio ser arrancado do firmamento. Eu já vi paredes, eu já vi telhados, mas eu nunca vi esteio, porque o esteio está ligado na rocha, e as paredes estão em cima das vigas. Então, peraí, se vier uma tempestade, se vier um terremoto, a parede pode rachar, mas a parede a gente troca. O que não pode rachar é o ligamento com a rocha. Se rachar o ligamento com a rocha, a enchente carrega. Nós temos que ter fundamentos, princípios. Não podemos mudar as balizas que Deus colocou na nossa vida. Não podemos mudar as medidas que Deus colocou na nossa vida. Não podemos mudar a direção que Deus colocou na nossa vida. Hoje nós vemos muita coisa sendo mudada, pastor. Não estão mais fundamentados na rocha, na ressurreição do corpo, e nem na doutrina daquele que ressuscitou. Estão fundamentados em doutrinas de homens, mas nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Pastor, a conclusão é inevitável. Deus nos libertará de todas as nossas aflições. Ele tem todo o poder e já se comprometeu de fazer isso. O dever é óbvio: devemos sofrer pacientemente. Como é que é aquele louvor? Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Esse né eles pegaram daqui da Austrália, né? Né? O resto do louvor eu não sei, mas é um louvor muito lindo, né? Está sofrendo, mas também está aprendendo. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui está direcionada, essa fé gloriosa, ela está direcionada para a glória de Deus. O que diz o versículo 15? Lê para nós lá. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Paulo está falando para quem? Para a igreja de Coríntios, é a segunda carta. Ele está dizendo: olha, muito do sofrimento que eu estou sofrendo, que nós estamos sofrendo, porque todas essas coisas existem por meio de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes em ações e graça por meio de muitos. Pastor, o que é a graça? O que significa a palavra graça? Favor não merecido. Então peraí, o que Paulo estava fazendo pela igreja de Coríntios? E muitas das vezes a igreja de Coríntios não entendia o sofrimento que estava acontecendo na vida de Paulo. Paulo falava assim: olha aqui, ó, o que está acontecendo é para que a graça se multiplica. Está acontecendo comigo, mas eu quero que aconteça com você, eu quero que aconteça com você, porque eu não quero que a graça só parta de mim, a graça tem que partir de você, de você, de você, de você. Favor não merecido é sofrer sem ganhar nada aqui por essa terra, mas sabendo que lá em cima nós temos um galardão. E Paulo está falando aqui no versículo 15: todas as coisas existem por amor. A nossa salvação veio por amor. João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, favor não merecido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, o propósito final da nossa existência, do nosso trabalho, do nosso sofrimento e da igreja é a glória de Deus. Está sofrendo? Está sofrendo. É para a glória de Deus. Pastor, Lázaro estava no túmulo e a Maria e a Marta não entendiam. Jesus chegou e falou assim: ó, isso aí não é para a morte não, isso aí é para a glória de Deus. Muita coisa que acontece na nossa vida, a gente interpreta de um lado carnal. Nós temos que começar a olhar o lado espiritual. Deus quer fazer refletir através desse teu sofrimento a glória dele. E muitas das vezes nós não entendemos, né? Nós queremos só se preocupar com a nossa glória. Não, pastor, agora eu estou... olha Abraão, estou perdendo gado, estou preocupado com a minha glória.
vou para o Egito. Não, filho, fica aí na provação, porque é a minha glória que tem que refletir na tua vida, não é a tua. Quando Paulo está ensinando a igreja, o centro de todas as coisas não é o homem, mas Deus. O fim principal do homem não é buscar a sua glória ou a própria glória, mas glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O escritor diz corretamente que tudo que começa com a graça conduz à glória. Tudo que começa sem a graça conduz à desgraça. Olha só que interessante. Começou com a glória, começou com a graça. O que é graça? Favor não merecido. Então começou na humildade. Está na humildade, estou na humildade. Está na graça, estou na graça. Está na prova, estou na prova. Está sofrendo, está gerando glória, está refletindo glória. Deus está te mantendo na glória, e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então é a glória que está refletindo na tua vida. Pastor, não dá para refletir a glória numa pessoa que se considera forte diante de Deus. Só dá para refletir a glória numa pessoa que se considera fraca diante de Deus, porque é na tua fraqueza que eu te fortaleço. Isso é a palavra de Deus falando. Outra coisa que Paulo ensina a nós aqui, ele nos prova uma convicção maravilhosa. Aqui no capítulo 4, versículo 16, Paulo prossegue em seu argumento. Em 2 Coríntios capítulo 4 e 1, ele afirma que não desanima porque percebe a grandeza do ministério que lhe fora confiado. Em Efésios 4, 16 a 18, ele diz que não desanima porque, embora as aflições afetam o seu corpo, vaso que falamos no último culto, o seu espírito se renova a cada dia. Paulo fala agora sobre 3 contrastes que enaltecem a maravilhosa convicção. O primeiro contraste é esse: corpo fraco, espírito renovado. O que diz lá no versículo 16? Lê para nós lá. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Interessante que às vezes eu me olho no espelho e eu olho assim, eu fico assim pensando assim: está corrompendo. Está corrompendo. Eu já vi muitos irmãos falar: pastor, também está corrompendo. Está tendo dor, é corrompendo. Está tendo problema, é corrompendo. Tem que ir no médico, está corrompendo. É o homem exterior, é bíblico isso, vai corrompendo. Mas o que nós não podemos deixar corromper é o espírito. Esse, a Bíblia diz que ele tem que se renovar todos os dias. Pastor, olha aqui, o nosso homem exterior é o nosso corpo, o nosso homem interior é o nosso espírito. O corpo fica cansado, doente, envelhecido, mas o espírito mais maduro, mais forte, mais renovado. A cada pancada que eu levo no exterior, o interior fica mais forte. Se lembra de José? José chegou acabado lá no Egito. José chegou como escravo, sem irmãos. José chegou praticamente sem capa. José foi tirado de dentro de uma família de bem e foi jogado no meio dos escravos. Foi vendido por 20 moedas de prata. Foi desprezado, chegou desmoralizado. Mas o espírito estava fortalecido. Cada experiência que José passava, mais experiência ele tinha espiritual. Porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Isso é renovação. Pastor, olha só que interessante. O corpo enfraquece, mas o espírito se renova. O tempo vai esculpindo em nossa face rugas profundas. Cada fio de cabelo em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Os nossos olhos ficam embaçados, as nossas pernas ficam bambas, os nossos joelhos ficam trampegos e as nossas mãos ficam decaídas.
mas não há rugas no nosso espírito. Anota aí, que essa é boa. Aqui pode ter ruga, cabelo branco, mas no espírito não tem ruga não. E olha que se você não cuidar, a palavra de Deus vem para você bem assim: ei, volta ao teu primeiro amor. E não importa qual idade você tem, o espiritual não envelhece, ele só amadurece. Não há fraqueza na nossa alma. Enquanto o exterior se corrompe, o nosso homem interior, cada dia que passa, ele vai estar mais renovado. Vai estar mais renovado. Amanhã vai estar melhor que hoje. Depois da manhã vai estar melhor que ontem. Por quê? O Espírito nos renova todas as manhãs. E ainda a Bíblia diz: voarão que uma águia, correrão e não se cansarão. Pastor, olha só que interessante. Enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, o homem interior está crescendo em direção à luz, aumentando em força e beleza. Isso tem aquele versículo que diz, né? Ainda foi falado no casamento. A mulher, a beleza da mulher está no interior, no espiritual. Porque uma mulher que no interior ela tem beleza, essa beleza vai refletir do lado de fora. E vale para o homem também. Entendeu? Olha só que interessante. A lei do pecado é a morte, está destruindo o corpo. A lei do espírito é a vida. Jesus está renovando o espírito. João 10:10. Porque o ladrão não vem senão. Ok. Mas eu vim para que dê vida e vida com abundância. Os dois verbos corromper e renovar, que diz ali nesse versículo 16, estão no presente indicando um processo contínuo. Olha só, na mesma proporção que o corpo se enfraquece, o espírito se fortalece. Então, é que nem assim, estão fazendo uma consagração, o corpo está fraco, mas o espírito está sensível. Fala qualquer coisinha. Por que muitas das vezes a gente não sente mais sensibilidade? Porque a gente só está fortalecendo o corpo, esquecendo de fortalecer o espírito. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. Isso é vida de sacrifício. Isso é você deixar os dois jumentinhos no pé do barranco e subir só com a lenha, fogo e a barriga roncando. Aí tu chega lá em cima. Ah, pastor, eu chego lá em cima do monte de Moriá, e aí além de eu estar carregando a oração, a palavra, ainda eu tenho os questionamentos do filho. Pai, por quê? Por quê? Por quê? Cadê o cordeiro? Primeira coisa que ele já sabe, porque o filho que conhece o culto sabe que está faltando alguma coisa. Pai, por que você não trouxe isso? Por que você não trouxe? Esqueceu a Bíblia? Esqueceu a arma? Cadê seu lenço? Cadê a oferta? Pai, isso? Pai, por que isso? Pai. Conhece a palavra, vai te pegar numa pergunta e vai subir lá em cima do monte. Mas só que Abraão estava subindo o monte e estava sabendo responder o filho. Quem sabe até algumas perguntas foi feita até na van um dia. Quem sabe até o Isaac perguntou: pai, por que a mãe não vem junto no culto? Por que só o senhor vem na igreja? Pai, por que a Agar o senhor teve que mandar embora? Pai, por que é só eu que tenho a promessa e o Ismael não tinha? Pai, é verdade que o senhor foi para o Egito? Pai, já se desviou alguma vez da igreja? Pai, tem perguntas que doem, né? Mas você precisa responder, para que eles não cometam o mesmo erro.
Interessante que a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12: e tentou Deus Abraão depois de todas essas coisas. O que era aqui? O que tinha acontecido com a vida de Abraão? Abraão tinha muitas experiências. Por falta de fé, ele bateu a cabeça. Deus fala para Abraão: de ti serão benditas todas as nações da terra, tu vai ter um filho, tu e a Sara. Abraão duvida e vai lá e pega Agar. Deus fala mais uma coisa para Abraão. Deus fala para Sara: tu vai dar filho. A Sara ri e debocha. Falta de fé, falta de fundamento, né? Fica aqui aonde eu te coloquei. Abraão, com a primeira crise, ele muda de direção. Se muda de direção é porque não tem firmeza, não tem fundamento. Vai para onde? Vai para onde os olhos desejam. Vai para o Egito. Sai do Egito, traz um presentinho que o Egito deu para Abraão. E Abraão não deveria ter aceitado, mas é tão bonitinha, fazia tanta coisinha, fazia as coisinhas que a Sara era para fazer. Interessante, né? E Abraão não enxergava isso. Abraão não enxergava que a serva de Sara tinha que ser da mesma. E olha que Abraão tinha só 800 homens criados em casa como servo. Não precisava ter pegado uma serva lá do Egito. Quantas pessoas hoje, com tanta gente que tem dentro de casa, vão escolher lá fora? E depois, pastor, não vão ir mais para a igreja, porque com certeza lá fora vai segurar lá fora um filho que deveria estar dentro da igreja. Ah, mas pastor, é a Agar, queridinha, ela ajuda tanto, não faz mal, pastor. Não vai fazer mal, pastor. Isso não faz mal, pastor, não tem nada a ver. Ó, eu já ouvi tantas pessoas dizer que isso não tem nada a ver, e depois estão se lamentando lá na frente. Pois Abraão também de certo falou: Deus, isso não tem nada a ver, vamos levar a coitadinha junto. Coitada, um presente, presente não se põe fora. Dependendo de onde vem, eu nem aceito. Eu já recusei muitas coisas. Dependendo de onde vem, eu nem aceito. Abraão não, pastor. Isso é a Garzinha, vovó. Vai ser a servinha da Sara. Ai, coisa linda. Vai fazer o trabalhozinho que é para Sara fazer. Até filho tu vai fazer. Cuidado com os presentinhos do mundo lá. Põe a perder a família. Muitas das vezes atrasa anos de promessa de Deus na nossa casa. Outra coisa que Abraão fez, olha só que interessante. Abraão não. Estamos falando corpo fraco, espírito forte. Ainda dizendo aqui, ó. O escritor diz que os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da sua alma. Certa feita, um pastor foi visitar um crente piedoso no seu leito da morte. Perguntou-lhe: como você vai, irmão? Ele respondeu: estou indo muito bem. A casa onde moro está desmoronando, mas já estou de malas prontas para me mudar para uma mansão, casa não feita por mãos de homem, mas sim por mãos de Deus. Você entendeu, né? E às vezes a gente vai lá e diz: oh Deus, que tristeza, oh que situação. E a pessoa deixa que o caminhão de mudança já está chegando, deixa que eu já estou passando, deixa, né? Mas às vezes não é a hora. E Deus pega e manda: vai lá que você tem um marido para cuidar, fica lá com ela, né? Não brinca com isso não. Vamos lá. O que o apóstolo Paulo nos ensina ainda? Presente doloroso, futuro glorioso. O que diz ali no versículo 17? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ah, está reclamando, Está reclamando? Você está reclamando do que você está passando? A luta que você está passando, está reclamando? Paulo está dizendo que isso aqui é leve e momentânea. Leve é porque não é pesado.
Deus jamais dá um peso maior do que você consiga carregar. E momentânea, porque é só um momento. É só um momento. Leve e momentânea. Pastor, vou estar com isso aqui pro resto da vida. Pastor, isso aí é para a glória de Deus. Isso é leve e momentânea. Se for para Deus te levar, Deus vai te levar. Se for para Deus te honrar, Deus vai te honrar. É leve e momentânea. Tudo que Deus permite na tua vida é para a glória de Deus. E produz um peso. Olha só, um peso de glória acima de toda comparação. Pastor, as aflições são pesadas e contínuas, mas vistas sobre as perspectivas da eternidade, elas são leves e momentâneas. Vista do que nós vamos receber lá na eternidade, lá no céu, isso aqui não é nada. Entendeu? Quantas pessoas dariam tudo pela saúde? Nossa, pastor, eu venderia casa, eu venderia carro, eu venderia tudo. Pois é. Lá nós vamos ter um corpo perfeito. Não saudável. Saudável é que não é doente, mas pode ter algum defeito. Agora, perfeito não. Lá nós teremos um corpo perfeito. Lá nós teremos uma visão perfeita. Não vai ter nenhum anjinho de óculos lá não. Entendeu? Lá nós teremos, pastor. Olha que interessante. No presente enfrentemos atribulações, mas no futuro estaremos na glória. Agora há choro e dor, mas então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Hoje nós choramos. Naquele dia lá, antes de nós chegar lá, nós já vamos chegar com os nossos olhos enxutos. Ninguém vai chegar no céu chorando. Você não vai chegar diante de Deus, irmã Daniela, ou diante de Jesus, ou diante de Adão, ou diante de Moisés, diante de Paulo, ou diante do pai, da mãe que Deus já levou, e começar, meu pai caiu. Você não vai se emocionar lá não. Lá vai ser só alegria, emoção não vai ter mais não. Entendeu? Aquele, nossa, ai, eu estou passando mal. Ai. Não, isso é só aqui na terra que acontece, né? Às vezes você passa mal de tanta alegria que você está tendo, você está naquele gozo. Isso é só aqui na terra. Lá no céu, meu amigo, lá tu vai borbulhar de alegria, e a alegria nem vai gerar lágrimas. Aqui muitas das vezes a alegria gera lágrimas. Por quê, pastor? Quando você vê um filho vindo para a casa do Senhor, se convertendo, aquela alegria está te gerando lágrimas. Por quê, pastor? Porque você está chorando, porque tu sabe o quanto foi sofrido para que Deus salvasse. Entendeu? Mas lá não. Lá a tua alegria não vai haver lágrimas. Por quê? Porque Deus vai enxugar todas as lágrimas do teu rosto. Né? Olha só que interessante ainda. Agora a dor esmaga o nosso corpo, aperta o nosso peito, nos tira o fôlego, mas então a dor não mais existirá. Não vai existir mais dor. Agora gememos sob o peso da tribulação, mas então entraremos no gozo do Senhor sem nenhum peso. Aliás, a cruz é só para nós chegar até o outro lado. Lá nós vamos deixar essa cruz e trocar por uma coroa. Nós nem vamos ser pregados nessa cruz. A cruz é só para nós dizer assim: alguém morreu numa cruz e eu vou ser salvo por isso, então eu preciso levar a minha cruz, mas eu não vou ser pregado nela. A tribulação, por mais pesada e constante, posta sob a ótica da eternidade, torna-se leve e momentânea. Essa glória supera o sofrimento, tanto em intensividade quanto em duração, acima de toda comparação. O escritor diz que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele nunca fica em dívida com ninguém. Está sofrendo por Cristo, vai ser pago na eternidade. E um vai ser pago aqui também. Tem uns que Deus já faz escolher aqui, tem outros que só a eternidade. Mas com certeza,
Tem muita gente que a coroa vai estar assim, ó. Ainda bem que lá nós vamos ser fortes, né? Já pensou quanta pedra nós vamos ter na coroa? Ou não, né? Misericórdia, Deus. Pelo menos uma pedrinha eu quero ter na minha coroa, né? Mas quanta gente pensa que no céu vai estar com aquela coroa cheia de pedra. Nossa, pastor. E chega lá, é salvo pela misericórdia. Aí olha aquela irmãzinha que nunca dava nada. Meu Deus, mas é uma coisinha. A mulher chega lá. Mas por que eu que me matava fazia tudo? Pois é. Existe uma coroa chamada coroa de glória. Tu fazia tudo isso, mas tu fazia para honrar o teu nome lá na terra, não o meu. Então essa coroa de glória você não recebe. Coroa da vida. Você se matava para agradar a Deus e todo mundo, menos para agradar eu. Jesus se matou? Não. Jesus, ele deu a sua vida para agradar a Deus, porque Deus falou: filho, vai lá e more por eles. Jesus queria talvez correr fora. Lá no Getsemane, Jesus perguntou para Deus assim: Deus, se possível, tiver aí mais um filho aí, que eu não saiba, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Deus falou: não, é tu mesmo, né? Jesus morreu por mim e por você. Por isso, com certeza, ele herdou a coroa da vida lá no céu, como homem, não como Deus. Agora, quando eu vejo algo interessante falando aqui, o sofrimento do tempo presente não são para ser comparado com as glórias por vir a ser revelados a nós. Romanos 8 e 18, o que que diz lá? Romanos capítulo 8 e 18. Romanos 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem nada a ver, pastor, mas vai ser glorioso, com certeza, mas não é nem aquilo que tu imagina. O que Deus tem preparado para nós lá no céu não é nem aquilo que tu imagina. Pastor, eu já estou vendo aquele tapete vermelho. Pastor, as portas do céu se abriram. Pastor, aquelas cornetas compridas dos anjos tocando. Nada a ver. Não tem nada que se compara aqui na terra o que tem lá no céu para nós. Olha só que interessante quando o escritor fala que certamente as tribulações de Paulo não foram leves e nem momentâneas. Lê 2 Coríntios capítulo 1, 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, Olha só, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. você entendeu isso aqui, esse versículo? Você sabia que quando você aceitou a Jesus, alguém já assinou uma sentença de morte para você? Você não sabia disso? Lê para nós de novo ali, irmão, daí. Bem devagar. Olha só, os dois versículos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Mas em nós mesmos, o que diz ali? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, com certeza. O velho homem tinha que morrer. O novo homem ressuscitou.
Pastor, o novo homem ressuscitou em Cristo. Então ele tem que ir para a cruz. Ele tem que morrer para ressuscitar uma nova criatura. Você já nasceu de novo com uma sentença de morte. A morte de cruz. Pastor, olha o que a Bíblia fala ainda. Capítulo 2, versículo 4. Lê para nós lá. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Olha só, Paulo está falando para a igreja de Coríntios, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi. Irmão, essas cartas que hoje muitas pessoas ignoram e que nós estamos usando para nos ensinar, foram escritas em aflição e lágrimas. Você já escreveu a carta para alguém em aflição e lágrimas? Você já escreveu? Quantas palavras borradas com gotas de lágrimas? Será que a tua Bíblia tem gotas de lágrimas? Tem borrão? Teu caderno de pregação tem borrão? Paulo está dizendo em 2 Coríntios 2 e 4: porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Isso aqui não é para entristecer vocês, mas é para vocês saber o quanto eu amo vocês. Paulo está falando isso para a igreja. Outra coisa que nós vemos aqui, lá no capítulo 4, versículo 8 a 9, ainda falando que nós não podemos comparar as aflições com as coisas que temos lá no céu. 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha o segredo, próximo versículo. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Está vendo a tua sentença de morte aí? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Viu? A sentença de morte, lá do capítulo 1, versículo 8 e 9, o contexto está aqui, ó, 4, 8 a 10. Ainda capítulo 6, 4 a 10, abre lá para nós. Estamos falando de aflições aqui na terra. Capítulo 6, versículo 4 a 10. Segunda Coríntios. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tem e possuindo tudo. Essas 4 palavras ali é interessante, né? Como pobre, mas enriquecendo a muito. Tem gente que acha que você não tem nada. Tem gente que acha que você é um pobretão. Mas quando se abre a tua boca, você enriquece muitas vidas. Quando se abre a tua boca, você salva muitas vidas que o dinheiro não consegue salvar. Tem gente que se ostenta. Meu Deus do céu. 3 palavras que saem da boca, 2 é ostentação. Gente pobre.
pobre. Agora tem gente que é pobre, mas o espírito, ele está rico, está transbordando de sabedoria. Pastor, capítulo 11, versículo 24 a 27. Estamos falando das tribulações de Paulo, que não foram leves e nem momentâneas. O que diz lá? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas e uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimi cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmão, você se encaixa em alguma das qualidades que tem aí nesse versículo? Você se encaixa? Tem alguma coisa que você já passou fazendo a obra do Senhor? Olha só. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Ninguém apanhou até agora. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios. Isso aqui nós já passamos. Isso aqui nós já passamos. Já passamos, né? O carro virou dentro da água lá, né? A água não deixou passar as caminhonetas, mas não chega nem perto do que Paulo. Mas tipo assim, só estamos tentando, né, chegar um pouquinho perto do apóstolo Paulo, para ver se dá para reclamar. Porque às vezes a gente reclama porque não tem motivo. Mas eu quero tentar ver se um motivo para mim reclamar. Só. Porque Paulo estava tendo motivo, mas não reclamava. Tá? Olha aqui. Em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos das cidades. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez. Dá para se encaixar alguma coisa aí? Alguma coisa dá. Alguma coisa dá. Mas olha a motivação do apóstolo Paulo, meus amados. Ele estava escrevendo carta para motivar outros que estavam seguindo atrás dele. E as cartas eram motivação, presbítero Fábio. Não era desmotivação, não era reclamação, não era murmuração. As cartas eram motivação. Ei, não se assusta com o meu sofrimento. Isso aqui é para a glória do Senhor. Isso é ter coragem, né? Talvez sentado na cadeia, escrevendo cartas para os obreirozinhos que estavam ali, e se inspirando nele, mas agora estavam desanimados, porque estavam vendo que o líder deles estava na cadeia, e ele escrevendo carta: Timóteo, sois fortes, tu és jovem ainda, ei, não se assusta. Isso aqui é para a glória. Olha que interessante. Ainda, ele porém as viu como leve e momentânea, viu-as como aliadas. Pastor, nós nem passamos um pouquinho disso daqui e nós já achamos que é pesado. Meu Deus do céu, Jesus querido. Alguém chega a falar assim: pastor, a carne faz 10, 12 quilômetros de caminhada, 15 quilômetros de caminhada, mas quando é para ler a Bíblia, quando é para dobrar o joelho, é a carne. Tem alguma coisa errada aí. Eu não sei qual é o Deus que está servindo, mas a carne está sendo mais servida do que o Espírito. Outra coisa que diz aqui, Paulo diz que
as tribulações, longe de nós destruir, cooperam para o nosso bem, pois elas produzem para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ainda, para nós encerrar, olha só o que Paulo fala ainda: coisas visíveis temporais e coisas invisíveis eternas. Versículo 18, lê para nós. Do capítulo 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não atentando nas coisas que se veem. Pastor, se eu ver alguma coisa, eu vou. Se eu não ver, eu não vou. Vai ficar em casa. As coisas reais são as invisíveis. Essas são permanentes e eternas. Não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. E a fé é a certeza do que a nossa cidade permanente não é aqui. A nossa cidade é lá. Então nós não podemos viver por aqui, nós temos que viver por lá. É lá que é a nossa chegada, não aqui. Se Noé tivesse estaqueado, enterrado a sua arca na terra, o dilúvio não teria subido, teria morrido afogado. Mas o que Noé estava na sua visão? A sua visão não é: ei, Deus vai nos tirar daqui e vai nos levar para um lugar aonde só Ele sabe. Agora eu só sei que é lugar alto, porque quando a arca repousou, ela repousou lá em cima. A dificuldade de Noé sair da arca, eu creio, não foi em olhar para cima, mas foi olhar para baixo. Quem está com Deus sempre vai estar por cima. Deus mandou Noé fazer 3 compartimentos na arca. 3 compartimentos. A família em cima, os animais embaixo. Os compartimentos dos animais tinham divisões, os compartimentos da família não. Pastor, mas tem família que gosta de viver no compartimento de animal, porque gosta de uma divisão. Mas o lugar da família é em cima, sem compartimento, sem divisão, todo mundo junto, todo mundo unido. Satanás quer que você vá para o lado de baixo, aonde um é lá, outro é lá, outro é lá, outro é lá, outro é lá. Deus falou: não, eu mandei a família ficar em cima. A família é para ficar por cima. A família é para ser honrada. A família é para estar em união. A família não é para viver como um animal. Tem muitas famílias hoje que vivem como um animal. É que nem gato e cachorro dentro de casa, né? Só não se morde para não dar hematoma, porque hoje tem a Lei Maria da Penha. Mas o resto estão vivendo compartimento de baixo, compartimento onde é para os animais. Mas Deus falou que era para viver em cima. Ficam em cima. Em cima não tem divisão. Outra coisa que Deus fala: as coisas reais são invisíveis. Ainda diz que a fé é a convicção que a nossa pátria é no céu. A fé não se apega às glórias desse mundo, porque vê o mundo invisível superior a este. Pastor, qual que foi o problema daquele servo de Eliseu? Foi ele olhar o mundo aqui na terra. Aí o profeta falou: oh Deus, abre os olhos desse moço. Aí ele enxergou o sobrenatural. E aí ele falou: caros e caros e carvaleiros. Muitas das vezes nós olhamos para as coisas aqui da terra e nos desanimamos. Não vamos conseguir, não vai dar, né? Está na hora de nós abrir os nossos olhos espirituais e vamos ver quantos anjos estão trabalhando a nosso favor. Às vezes a gente pensa: pastor, mas vai parar, vai acabar. Não vai nada, irmão. Vai nada. A fé não se apega às glórias desse mundo. Foi por isso que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma, porque via uma cidade superior. Olha só, a palavra de Deus diz: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros
com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, em qual Deus é o arquiteto edificador. Abraão andando pelo deserto, Ló também andando pelo deserto, mas Ló estava com o olho lá para Sodoma e Gomorra. Planícies de Jordão, nossa, coisa linda, pastos verdejantes, né? Meu Deus, coisa linda. E Abraão aqui, aonde está tudo seco. É tão lindo, né? Quando a gente sai de Roquento para ir para Macai, né? É que nem a vida de Abraão, né? Meu Deus do céu, chega ali para perto de Macai, é tudo verdinho. Chega aqui para perto de Roquento, tudo amarelinho. Mas é que aqui as nossas gramas são amarelas, não é que elas são secas, elas são amarelas. É bênção. Isso Ló não enxergava. Ló enxergava aquilo, enxergava pela fé. Ló enxergava pelos olhos da carne. Ló se agradou de Sodoma e Gomorra. Ló foi, a Bíblia diz que ele foi armando tenda até chegar em Sodoma e Gomorra. Quem sabe Abraão ainda falava, né? Ló, lá é um perigo para ti. Não, Abraão, eu também sou da fé. Também sou da fé. Entendeu? Mas é que Deus está me prosperando. Deus está me prosperando. Está vendo? Deus está me prosperando. E Abraão falando aqui: ei, Ló, fica no lugar que Deus te colocou. Não, Deus está me prosperando. Não está vendo? Que aqui o gado está crescendo, aqui o gado não está emagrecendo, aqui o gado isso, aqui o gado aquilo, e vai armando tenda até estar lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão aqui pela fé. Engraçado, né? Que Abraão fala bem assim: olha, tem para lá e para cá, escolhe para onde tu quer ir. Se tu escolher para cá, eu vou para lá. Se tu escolher para lá, eu vou para cá. Por que Abraão, que tinha prioridade, irmã Zélia, que era o patriarca, que era o pai, ele cedeu o direito de escolha para Ló? Por quê? Irmão, uma coisa eu vou falar para ti: quem tem promessa não precisa se preocupar para onde você vai. A direção sempre vai estar na mão do Senhor. Quem tem promessa não precisa escolher, fica no lugarzinho. Acho que foi cantado agora, né? Fica no lugarzinho que Deus te colocou. Pastor, mas aqui está faltando ver. Não tem problema, ninguém vai morrer de fome. Tu tá com uma malhada grande de gado aí ainda. Aí, enquanto tu tiver gado para matar, ainda tu tem provisão. E depois, pastor? Depois vai entrar a provisão de Deus. Mas não reclama enquanto você tem provisão. Não reclama enquanto você tem provisão. Abraão começou a reclamar, tanto com os gados, o pasto cheio. Começou a reclamar, dizendo: não, Deus, não, isso aqui não é permissão, isso aqui não é direção de Deus. Eu vou para o Egito. Não precisava. Ele era o homem mais rico lá dos caldeus. Mas ele não confiou em Deus, começou a olhar para o gado. Nossa, se eu tiver que matar um gado por semana, então aí ele começa a contar, né? Eu tenho 1000 gados, 1000 semanas, 3 anos e meio, eu não vou ter mais nada. Meu Deus, o que vai ser de mim se eu ficar pobre? Tem gente que para ficar pobre, cuidado. Uma vez um obreiro lá em Timbó, não foi em Timbó, foi numa outra cidade. Ele falou para mim bem assim: eu não preciso sair do país para crescer de vida. Eu falei: mas não estou crescendo. Se tu conhecer o trabalho que nós estamos fazendo lá, pode ser que você aprenda alguma coisa sobre missão. Entendeu? Se eu voltar a Timbó, trabalhar de montador de imóveis, eu já tenho um legado e eu já tenho uma experiência, e eu consigo voltar a trabalhar, porque eu nunca fui rico e nunca vou querer ser. Agora, se você voltar a ser pobre, você se mata. Você voltar a ser pobre, você se mata, porque o teu Deus é o dinheiro. A pessoa que não consegue ver o irmão crescer, o irmão ser próspero, é porque essa pessoa tem um Deus diferente.
é o guia diferente. Ele é o cavalo do guia dele. Agora, quando você consegue se alegrar quando a pessoa está crescendo, está prosperando, então peraí, então quer dizer que o teu Deus não é o Deus mamão, o teu Deus é o Deus do céu, o Deus que abençoa todos eles, o Deus que você serve o mesmo Espírito, e é o Deus daquela palavra: se alegra com os que se alegram e se chora com os que choram. Quando Paulo está ensinando sobre coisas visíveis e temporais, coisas invisíveis e eternas, foi por isso que Abraão, ele escolheu ficar ali no lugarzinho dele, porque ele não enxergava nada, mas Deus, depois que Ló escolheu Sodoma e Gomorra, Deus abriu os olhos dele e falou assim: ó, tá vendo, Abraão? Até ali Deus não tinha dado limite para ele. Até ali Abraão só armava tenda, só vivia de dependência. Depois que Ló escolheu para lá e ele ficou com a pedregada, com as pedras, Deus falou assim: agora, Abraão, faz um altar para mim, adora eu, e depois eu vou ter uma conversa contigo. Lá vai Abraão, fez o altar, adorou a Deus, sacrificou. Agora, Abraão, levanta os olhos, levantei, olha para lá, tá vendo? Tá vendo? Aonde teus olhos alcançam? Pois é, até lá é o limite. Olha para trás, lá, aonde teus olhos alcançam? Sim, é lá o teu limite. Até lá o teu limite. Até lá o teu limite. Você pode ver que dali para frente, Abraão planta uma vinha e fixa a residência. Até ali ele era dependente. Existe um certo tempo para nós ser dependente. Enquanto nós estamos sendo dependentes, estamos plantando, pastor. E depois que nós deixar de ser dependente, pastor, continuamos ainda plantando, sim. Só que aí nós vamos começar a colher. É algo que Deus vai começar a dar fruto para nós. Abraão teve um tempo certo. Por quê, pastor? Não dá para andar com pessoas incrédulas perto de você. Elas nunca vão acreditar. Abraão estava andando com aquele peso. E foi para o Egito, voltou com o peso mais pesado ainda. Entendeu? Imagina Abraão dizendo: vou fazer esse negócio aqui agora para o Ló. Para que isso, rapaz? Você vai... Abraão falava: vamos fazer isso aqui. Para que isso? Abraão dizia: Deus mandou ir para cá. Rapaz, vamos para lá. Abraão, vamos para cá. Vamos para lá. Você acha que não era para Abraão ir junto para Sodoma e Gomorra? Claro que era. Você acha que o Ló não conquistou? Vamos para lá que é melhor, é mais fácil? Quantas pessoas já te convidaram? Vão servir a Deus lá em tal igreja? Lá é mais fácil. O pastor não fala tanto assim sobre pecado. Lá é mais liberal, pode usar o que quiser, pode viver como quiser. É mais fácil. Olhos carnais. Fica na dependência de Deus. Fica no deserto. Porque é no deserto que a sarça seca revela a glória do Senhor. Fica no deserto que você consegue enfrentar Satanás. E ainda depois de enfrentar Satanás, ainda os anjos vêm lá e te acolhem. Fica no deserto. Não saia do deserto. Não dá ouvidos a Sodoma e Gomorra. Por quê? Olha só, Abraão escolheu as pedras. Escolheu não, ficou as pedras para ele. Uma vez nós estávamos comentando vindo de Macai para cá. Abraão ficou com as pedras e Ló com as campinas. Pois é. Mas Abraão, depois Deus transformou aquelas pedras no grande Israel de fartura, terra mana leite e mel. E Ló, pastor? Ló, Deus revelou para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló, Abraão intercede em favor de Ló, e Deus vai lá salvar Ló por causa de Abraão. Abraão, os anjos vão lá, tira Ló com a família. Ló vem, a esposa olha para trás, perde a esposa, só sai com as duas filhas. E o anjo fala bem assim: Ló, sobe a montanha, vai para a pedra, vai para onde você deveria ter ido junto com Abraão, mas você rejeitou, agora vai sozinho. Eu vejo Ló lá na pedra, olhando agora toda a planície de Israel. Nossa, que fartura essa planície, rapaz. Que fartura essa terra, que terra linda. De quem será que é? De quem será que é essa terra? O Ló com as duas filhas enfiado lá numa caverna.
olhando Sodoma e Gomorra sendo destruído com enxofre. Mas lá do outro lado olhava aquela terra cheia de fartura. Meu Deus, que lindo aquela terra, né? De quem é aquela terra lá? De quem é aquela terra lá? Quem sabe Deus fala para Ló bem assim: ei, aquela terra é do meu servo Abraão. Aquela terra é dos dependentes de Deus. É farta? Sim. Todos que vivem na minha dependência não serão envergonhados. Agora eu pergunto para você, Ló, de quem é essa terra que você está? Porque aquela lá eu destruí. E essa caverna de quem é? Você poderia estar por cima da fartura se você andasse com meu servo Abraão pela fé, mas você quis andar pela carne. Pastor, irmã Zélia já se prepara. Tem muita gente olhando. Tem muita gente, fazer uma reflexão agora, uma aplicação. Tem muita gente olhando fartura hoje. Tem muita gente olhando fartura hoje e perguntando: de quem é essa fartura? De quem é essa fartura? De quem é essa fartura? E Deus está respondendo: é do meu servo. Essa fartura é da minha serva. Essa fartura aqui é daquele dependente. Essa fartura foi daquele que permaneceu no lugarzinho ali, sofrendo, mas era um sofrimento momentâneo, era um sofrimento leve. Por quê? Porque está com o olho lá em cima. Pastor, por que que eles vão e eu não vou? Por que que eles são abençoados e eu não sou? Por que que Deus fala com eles e comigo não fala? Por que que tu se revela para eles e para mim não? É porque eles estão no lugarzinho que eu deixei. Glória a Deus. Eles não estão em Sodoma e Gomorra. Eles estão ainda na terra de Canaã, lugar que mana leite e mel. Se coloca de pé, meus amados, que nós possamos a cada dia, pela fé. Hebreus 11:27 diz: pela fé ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com as cóleras do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pastor, Moisés abandonou o palácio do Egito só por acreditar na voz daquele que ele nem via. Glória a Deus. Mas ele conseguiu salvar todo Israel. Ele abriu mão do palácio para ir ao deserto, mas Deus exaltou ele no deserto e salvou todo Israel. Foi através de uma rejeição do olhar da carne. Que você possa nessa noite, que você possa não olhar para as coisas da terra, mas que você possa olhar para aquilo que você só pela fé consegue enxergar. Que você possa olhar pelos olhos da fé e ver o galardão que está te esperando lá em cima. Que você possa olhar pelos olhos da fé e ver os anjos te esperando na porta do céu. Sim, esqueça das coisas aqui da terra. As aflições aqui da terra são leves e momentâneas, mas lá no céu o gozo será eterno. Aleluia.